Dali turma, beleza? Continuando, vamos para o setup do nosso projeto agora. E as configurações são relativamente simples, mas vocês precisam ter algumas coisas instaladas. Estou considerando que vocês já têm o Node instalado, e agora a gente vai só definir alguns detalhezinhos a mais. Então, eu estou aqui com um projeto já criado, e é nele que a gente vai trabalhar. O primeiro passo aqui é vocês instalarem o TypeScript, que é o alvo da nossa aula. Então vocês vão fazer assim, npm i -g para fazer uma instalação global. E aí é importante que, se vocês não tiverem instalado com -g, vocês não vão conseguir usar exatamente da mesma forma que eu. Quando vocês instalam com o -g, vocês podem depois simplesmente chamar o TypeScript sem chamar o npm, ou o npm run ou npx antes de executar ele. Então é importante não esquecer, ou pelo menos ter ciência de que não está instalando dessa forma. npm install -g TypeScript, eu não vou instalar aqui porque eu já tenho, tá? Então aqui vocês vão fazer a instalação global do TypeScript. Depois disso, a gente poderia instalar outra ferramenta aqui, mas eu vou deixar para instalar ela daqui a pouquinho. Vamos deixar só o TypeScript por enquanto, tá? Eu vou inicializar o npm aqui, então vou usar o npm init -y, vou inicializar o package.json aqui, para que a gente possa definir algumas dependências logo em seguida. Aí vem o primeiro ponto. Até aqui, se vocês estão seguindo a minha trilha, vocês criavam arquivos .js, que eram os arquivos do JavaScript. O primeiro detalhe para trabalhar com TypeScript é que nós deixamos de criar arquivos .js, e agora a gente vai criar arquivos .ts de TypeScript. E aí, só antes disso, a gente vai fazer o seguinte, ó, que é bem importante, tsc --init. Aqui é a forma com que nós vamos criar um arquivo chamado tsconfig. Esse aqui é o arquivo responsável por ter as configurações do TypeScript no nosso projeto. Tá? Por enquanto, a gente até não precisa se preocupar com ele. Daqui um pouquinho a gente vai ali e vai fazer alguns ajustes. Mas por enquanto só vamos ter ele criado. Então, tsc --init para criar este arquivo. Tá? Com isso, a gente já está apto a criar o nosso primeiro arquivo TypeScript. Então, de configuração, eu poderia dizer que estamos ok. Mas, para fazer a criação, vamos seguir um case. Eu pensei em alguma coisa para nós desenvolvermos. Simples, mas que tivesse algum sentido para a gente pensar. Tá? Alguma classe. Tá? E pensei numa classe personagem. E aí eu estava pensando no Game of Thrones, por exemplo. E a gente vai pensar em atributos básicos de um personagem. Ele vai ter nome, ele vai ter uma energia, considerando que daqui a pouco a gente pode botar eles para batalhar, ou alguma coisa do tipo. O personagem vai ter uma vida, vai ter um ataque e vai ter uma defesa. E ele poderia ter ações. Por enquanto a gente não vai trabalhar ainda com as ações, mas poderia ter uma ação de treinar ataque, treinar defesa, desafiar alguém, coisas desse tipo. Por hora a gente não vai se preocupar com isso ainda. Então vamos focar em definir o personagem e definir os atributos desses personagens. Então eu vou desenhar essa classe aqui. E aí nós vamos fazer o seguinte. Como que eu vou fazer isso? Eu vou criar o meu arquivo, ts. Qual vai ser o nome dele? Importante. Não é uma necessidade, mas é uma boa prática eu criar o arquivo
com o nome do que ele vai representar, que é um personagem. Então vai ser o personagem.ts, uma boa prática criar dessa forma. Primeiro caractere maiúsculo, as classes que nós vamos criar, elas têm como característica o primeiro caractere ser maiúsculo. Então personagem.ts. Aqui dentro eu vou desenvolver a minha classe, e aí seguindo aquela pegada ali do slide. Então eu basicamente vou ter no meu personagem energia, vida, ataque, defesa e tinha mais alguma coisa? Nome, claro, nome. Então tá, vou deixar aqui só para não esquecer comentado. Agora, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou mostrar um detalhezinho antes de nós desenvolvermos isso. Por exemplo, vou declarar uma variável aqui, eu vou chamar de nome, tá? Não tenho nada nela aqui. Tá, vou botar um conteúdo, John, tá? Declarei uma variável chamada John. Isso aqui está escrito em TypeScript, perfeito? Eu disse para vocês que, no final das contas, tudo isso acaba virando JavaScript. Até ali quando eu falei para vocês instalarem o TypeScript, vocês poderiam e deveriam, seria o mais adequado, ter instalado como uma dependência de desenvolvimento. E aí vocês poderiam ter adicionado um "-d" no final, e ali entraria como dev dependency. Mas beleza, por hora não vai mudar a nossa vida. Defini uma variável nome, disse que o nome é John, e aqui, como é que eu faço a conversão disso daqui para JavaScript? Eu posso compilar com um TSC de TypeScript. Eu vou fazer assim, ó, TSC. Posso dar um nome se eu quiser compilar alguma coisa em específico, ou se eu fizer TSC, ele vai tentar compilar tudo que tem dentro desse projeto. Olha só, ele está executando, e o que ele faz quando ele termina de executar? Ele gera um arquivo com o mesmo nome deste daqui, o mesmo nome, só que .js. E aí ele fez aquela conversão para JavaScript. Olha só, como ele está usando o JavaScript compatível, ele vai botar isso aqui num JavaScript antigo, e ele não vai usar let, ele vai transformar isso em var. E isso ele vai fazer com a nossa aplicação na sequência. E aí vou mostrar para vocês o que, quando eu botei lá a foto do TypeScript e do JavaScript, vocês vão ver o sentido que faz, porque eu vou escrever um código legal e ele vai gerar para execução um código meio macarrônico lá. Mas não interessa. Interessa é que para eu dar manutenção vai estar legal. Bueno, personagem.ts. Como é que eu defino? Eu disse para vocês que nós tínhamos que ter o nome, né, a nossa classe, os atributos e os métodos, ou as ações. E nós definimos que por hora a gente não vai trabalhar com ações, só com classe e atributos. E aí eu vou definir isso assim. Como que eu declaro uma classe? Talvez vocês ainda não tenham feito isso. Se já fizeram orientação a objetos em outra tecnologia, é praticamente a mesma coisa. Então eu vou fazer assim, ó, class, e vou dizer qual é o nome da classe. E ela vai ter, provavelmente, e de preferência, o mesmo nome do arquivo, personagem. E aí eu vou abrir e fechar chaves, que é o delimitador da minha classe personagem. Então tudo que eu colocar aqui dentro vai fazer parte da classe personagem. Maravilha! O que eu tenho que fazer agora? Definir os meus atributos. Então agora eu defino os meus atributos. E quais são eles? Nome, energia, vida, ataque, defesa. E eu vou dizer assim, nome, qual é o nome? Vou deixar inicializado em branco. E aí, característica aqui no TypeScript é que eu vou definir o tipo
Que tipo de dado é esse? É um string. Eu vou dizer que o nome é um string. E a energia? A energia eu vou definir como sendo um number. E ela vai estar inicializada em 0, por exemplo. Eu vou definir uma vida e vou dizer que a vida ela está inicializada em 0 e ela é do tipo também number. Vou ter o ataque, mais um atributo, também do tipo number e também inicializado em 0. Vai ter uma defesa, essa defesa também é um número e também está inicializada em 0. Beleza? Então aqui eu tenho definida a minha classe. Agora, o que eu posso fazer com ela? Eu posso criar um tipo de dado já baseado nessa classe. Então eu defini o que um personagem precisa ter. Essa é a minha classe. Agora eu posso criar objetos a partir dessa modelagem que eu fiz. Olhem só que massa. Eu vou sair do escopo da minha classe, né, que ficou delimitado aqui. E aqui fora eu vou criar um objeto. Ó. Aqui eu defini objetos do tipo string, do tipo number. E como eu criei um novo tipo de dado aqui, que foi chamado de personagem, eu posso agora chamar assim, ó, person. Que tipo de dado é o person? É do tipo personagem. É do tipo personagem. Como ele está fora do contexto da classe, eu preciso definir ele como sendo alguma coisa. Ele é uma const, ele é um let, ele é um var. Tá? Então estou definindo assim, ó, let personagem. Eu saí daquele escopo do tipo personagem. O que acontece se eu imprimir este carinha aqui? Vocês fazem alguma ideia disso? Olhem só. Eu estou sinalizando a impressão do person. Aí ele diz assim, ah, cara, o person não foi usado nenhuma vez. Por quê? Porque agora eu defini o tipo person. Eu criei uma variável do tipo person. Só que tipos tradicionais e primitivos, eu inicializo eles dessa forma. Eu dou um igual e digo qual valor ele recebe. Isso aqui, um objeto, como é que eu crio um objeto? Eu crio um objeto assim, ó, person recebe. E aí eu preciso criar uma instância. Até então eu tenho a classe e agora eu vou definir o objeto. E eu aloco memória para esse cara aqui assim, new person. Aqui eu estou dizendo, cria para mim um novo personagem. Então eu tenho aquela planta e agora eu estou tirando uma implementação daquela planta. Deixa eu pegar aquela estrutura de carro, eu peguei daquela estrutura de carro, me dá um novo carro. Aqui eu quero daquela estrutura do personagem, me dá um novo personagem. Quem é esse personagem? A gente pode dar um nome para ele aqui, ó. Talvez ajude. Sansa. Tá? Sansa. Beleza. Sansa é um novo personagem. Maravilha. Agora, eu vou mudar essa impressão aqui para Sansa. Observem que, como foi criada a instância do personagem e guardada na Sansa, parou de reclamar o meu console log. E eu já consigo, olha só, eu preciso compilar de novo, certo? Porque ele não está atualizado lá. E aqui, eu posso compilar com um parâmetro "-w", que vem de watch. E aí isso daqui vai fazer com que o TypeScript continue executando e ele fique ouvindo as alterações nos nossos arquivos. Aqui, ó, não salvou, por isso que ele deu pau. Mas observem que o watch já está funcionando, ó. Eu não vou ter que ir lá compilar de novo. Ele já detectou uma alteração no meu arquivo e com isso ele já compilou. Isso faz com que os meus códigos JavaScript eles sejam gerados
constantemente. E agora observem a diferença dos dois códigos. Ó. O que ele está fazendo? Ó? Deixa eu pegar minha classe, essa aqui foi a nossa classe. Um código relativamente limpo e organizado, que ainda não está tão bizarro, né? Mas com certeza ele vai ficar bizarro conforme a gente for aprimorando. Ele mete uns comentários malucos aqui para identificar que é uma classe. Então ele cria uma classe como sendo uma function, que são características lá do JavaScript mais antigo. E dessa forma ele vai transformando em compatível o nosso código. E aí para executar, eu posso executar com Node, e no Node eu vou executar o meu personagem.js. Então eu não vou executar aqui o meu TS, eu vou executar o JS. E observem que já está funcionando. Mas claro, eu não coloquei nada dentro do objeto. Então o conteúdo do meu objeto, que está sendo impresso aqui, eu mandei imprimir o objeto inteiro. Então ele imprimiu ele assim, disse, ó, o objeto é do tipo personagem, e o que ele tem é um nome em branco, energia 0, vida 0, ataque 0, defesa 0. Tudo 0. E agora eu posso colocar valores aí dentro. E eu vou dizer, ó, Sansa.nome olha só, olhem como é que eu acesso as propriedades ou os atributos do meu objeto. Eu uso o nome dele, que foi Sansa, ponto, e qual a propriedade que eu quero acessar. E eu posso fazer assim, ó, Ctrl espaço, e eu consigo visualizar todas as propriedades. Já está aí um benefício do TypeScript. Olha a facilidade, posso selecionar. O que eu quero? Eu quero Sansa.nome. E aí eu faço uma atribuição normal. O nome é uma string. Então eu disse assim, ó, o nome é Sansa Stark. Certo? E aí eu vou popular os outros campos também. Sansa.ataque. A Sansa, fraquíssima. Vou botar aqui um 10. Sansa.defesa. Vou botar aqui um 20. Sansa.energia. Vou botar aqui 50. Sansa.vida. A vida da Sansa está em 100. Tá? Observem que o código JavaScript já está sendo gerado aqui, ó, de forma automática. Porque eu estou usando o "-w" aqui no TSC. Beleza? Se eu reexecutar esse carinha, eu agora tenho, olha só, ele já organizou para me apresentar de forma mais elegante. Então eu tenho aqui nome do meu personagem é Sansa Stark, energia 50, vida é 100, ataque é 10, defesa é 20. E aí eu poderia criar outros personagens, que eu criei um personagem. Posso criar vários. E aí eu vou fazer assim, ó. Let Sansa, vou criar o John. O John é do tipo personagem. Posso instanciar direto, fazer assim, let John, vou deixar mais bonitinho assim, let John do tipo personagem recebe new personagem. Posso. Isso aqui é a chamada ao construtor da nossa classe. Certo? Construtor, todas as linguagens de programação orientada a objetos, elas possuem um construtor padrão, que é esse carinha, abre e fecha parênteses, e eu estou chamando de construtor padrão. Daqui a pouco a gente vai entrar em mais detalhes a respeito disso, mas vamos de pouquinho. Instanciei o John, vou colocar alguns atributos para ele, nome John Snow, ataque, vamos colocar um 80,
defesa 70, energia 90 e vida igual a 40. Cansado da capina. Tá? Então tá definido. Se eu reexecutar o meu código aqui, eu tenho a Sansa Stark, eu não tenho Jon Snow porque eu não imprimi o Jon Snow. Então agora eu vou mandar imprimir ele e eu vou dizer que eu quero que imprima o Jon. Se eu executar isso aqui, eu tenho agora dois objetos impressos. Um é a Sansa Stark com seus atributos, outro é o Jon com os seus atributos, criados a partir da classe personagem. Então eu tenho a minha classe personagem, definida aqui, e eu tenho dois objetos. Quantos objetos eu posso ter? Quantos eu quiser. Quantos couber na minha memória. Então, aqui a gente brinca um pouquinho com criação de objetos. Posso manipular isso como eu bem entender. Se eu quiser criar uma lógica aqui, botar num laço de repetição para manipular a energia, para manipular a defesa, posso fazer, não tem problema nenhum. Tá? Então se eu quisesse aqui, eu vou tirar o Jon Snow, só para não ficar muito código. Eu quisesse colocar isso aqui dentro de um while true da vida, infinito, para ficar fazendo alguma coisa, de boas. Aqui é a mesma lógica que vocês aplicam no JavaScript. Então posso criar laços aqui para manter o código em execução de boas, tá? Mas não vou mexer nisso daqui por hora, vou deixar como estava. Aqui só a Sansa criada. Só para a gente ver mais algumas coisinhas, e aí acho que é importante, eu falei para vocês aqui sobre o construtor. Construtor. Quem é o construtor? O construtor é um carinha especial que muita gente chama de um método especial que é utilizado para ditar como um objeto é inicializado. Como eu não tenho nenhum construtor definido na minha classe, é usado o construtor padrão. Tá? Depois que eu crio um construtor, o construtor padrão ele deixa de existir. E aí, como que eu crio um construtor no TypeScript? Eu crio um construtor assim. Constructor. E aí eu vou dizer assim. O que tem no meu construtor? Não tem nada. O que ele faz? Ele não faz nada. Quando eu faço isso daqui, eu basicamente criei um construtor igual ao construtor padrão, igual ao construtor que já estava sendo utilizado aqui, um construtor que não faz nada. Mas o que eu posso fazer no construtor? Eu posso especificar como os meus atributos eles serão inicializados. Por exemplo, eu poderia dizer assim, bom, a energia, eu vou acessar através de um this, que é a forma com que eu posso acessar o escopo de classe aqui, acessar os meus atributos. Então eu vou fazer um this.energia. This.energia recebe 50, sempre vai inicializar um personagem com 50 de energia, sempre vai inicializar um personagem com 50 de ataque. Certo? É isso. Só isso que eu vou definir como dado de inicialização. Isso quer dizer que se eu criar a Sansa assim, onde eu só passei o nome, qual será o conteúdo do objeto da Sansa? Ela vai ter o nome, que eu especifiquei aqui, e ela vai ter energia 50 e ataque 50. Porque eu disse que quando construir um objeto, e a chamada que é realizada aqui, quando construir um objeto, ele vai pegar o atributo energia e vai colocar 50, vai pegar o atributo ataque e vai colocar também 50. Ah, Ângelo, e se eu trocar, depois de passar por essa linha, eu trocar o valor de ataque? Bom,
Depois do construtor, aí eu vou trocar e a minha saída vai ser 80. Eu atualizei um dado, então o ataque passa a ser 80. Quantas vezes o construtor pode ser chamado para um objeto? Uma. Pode ser chamado uma única vez, que é na criação do objeto. Se eu chamar de novo, eu estou criando um novo objeto, não é mais o mesmo objeto e ele vai zerar. Tá? Vamos lá. O que mais que eu posso definir no construtor? Mais alguns papéis dele. O papel importante do nosso construtor é quando eu quero especificar valores que são obrigatórios na construção do nosso objeto. Então, quando eu construo um personagem, eu posso dizer que, ao construir um personagem, obrigatoriamente, tu tens que me dizer qual é o nome do personagem. E aí eu posso fazer assim, bom, então, aqui tu tem que me dizer qual é o nome. Que tipo de dado é esse? É um string. Então, quando eu defino isso daqui, e eu digo que tens que me dar um nome, isso quer dizer, e aqui é outra coisa que a galera se confunde bastante no início, definir no construtor que o nome tem que ser passado, se eu chamar o construtor e eu não passar o nome, já era. Já era, deu zebra. Deu zebra. Deu zebra porque ele está dizendo assim, ó, era esperado um argumento, mas foi encontrado nenhum argumento. Então, eu sou obrigado a dizer qual é o nome. E eu vou dizer que o nome é Sansa Stark. E eu vou tirar essa linha daqui que eu não preciso mais dela. Porque aqui eu defini o nome. Eu vou deixar assim para vocês observarem um detalhe. Se eu reexecutar este carinha aqui, observem. Pensem, antes de eu executar, qual vai ser, ou quais serão os valores dos atributos? O nome, qual é? A energia, qual é? O ataque, qual é? Eu estou especificando na criação o nome Sansa Stark. Depois eu especifico qual é o ataque. Então, quais seriam os valores de saída? O nome. Talvez vocês estejam pensando que o nome é Sansa Stark. E não é. O nome é em branco. A energia é 50 e o ataque é 80. Por que o nome é em branco? Porque eu passei aqui um nome, Sansa Stark. Esse nome, ele entrou no meu construtor, mas ele não foi usado para absolutamente nada. Então ele foi perdido, foi descartado. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um this.nome recebe nome. Por exemplo, esse pode ser um caminho. Quando eu faço isso, eu posso agora executar e aí eu vou ver no nome Sansa Stark. Por quê? Eu entreguei aqui, no que a gente chama de argumento do construtor, o texto Sansa Stark, o nome. Ele entrou aqui por essa variável, sendo chamado, sendo reconhecido como nome. Aí eu peguei e joguei dentro do atributo nome. Sacaram? Talvez isso seja meio estranho num primeiro momento. Valor entrou por aqui, eu peguei e adicionei no atributo que veio para aqui. Daí quando eu imprimi o objeto, estava lá, Sansa Stark. Certo? O que a gente pode melhorar aqui? Linguagens tradicionais, vamos dizer assim, como o próprio Java, eu diria que está ok. Está organizado, definição dos atributos, construtor, impressão do objeto. Só que eu posso melhorar isso daqui fazendo o seguinte. Eu posso, no TypeScript, fazer o seguinte. Eu declarar essa variável aqui como sendo... Eu vou botar um public aqui, a gente não vai discutir isso agora. Não esquentem a cabeça. A gente vai discutir isso na sequência. Quando nós formos para o pilar de encapsulamento, aí a gente vai falar sobre isso. Mas observem que eu posso fazer isso daqui,
public energia, que é um number. Eu vou pegar public vida, que é também um number. Que mais? Depois da vida eu tenho um public ataque, que também é um number. E eu tenho, por fim, uma defesa, que eu vou definir também como public defesa. Number. Certo? Qual é a moral? A moral é que eu estou definindo esses caras aqui para que eu não precise deles aqui. Eles continuam sendo atributos da minha classe. Eles continuam sendo atributos da minha classe. Só que eu só declaro eles direto no construtor e o TypeScript vai entender que isso daqui representa atributos que eu tenho. Claro, né? Que aí aqui eu estou definindo que meu construtor ele exige 5 argumentos: nome, energia, vida, ataque e defesa. Então aqui ele vai cobrar isso, ó, esperado 5 argumentos. E aí eu posso preencher esses argumentos aqui. Opa. Posso preencher esses argumentos aqui, seguindo sempre a mesma ordem que está definido aqui. Então o nome, a energia, vou botar aqui, vou colocar 100, vou colocar ataque 40, vou colocar defesa 20, tá nessa ordem aqui. Vamos lá de novo. Nome Sansa, energia 100, vida 40, ataque 20 e defesa 20. Beleza? Eu, num primeiro momento, não preciso desse carinha aqui. Observem que interessante que eu vou executar o meu personagem e ele tem os dados. Mas, Ângelo, tu não disse que se eu pegar esses carinhas aqui e eu não atribuir, não fizer aqui o this ponto nome recebe nome, tu não disse que se eu não fizer isso não funciona? Pois é, eu disse. Mas quando eu defino dessa forma aqui, que nós fizemos, o próprio TypeScript já entende que o que eu passar no primeiro argumento é para colocar neste atributo que está definido aqui. Então a gente acaba conseguindo reduzir um tanto de código. Só nesse construtorzinho aqui, definido já com os nossos atributos, sem ter que definir nada aqui dentro. Isso é muito legal, muito bom. Eu que venho do Java, por exemplo, não tenho essa barbada. Show, gente! Eu espero que tenha ficado claro isso. Talvez seja um tanto abstrato para quem está tendo o primeiro contato. Para a gente poder melhorar um pouquinho aqui, deixa eu mostrar uns detalhes para vocês. Nós estamos rodando o TSC com -w, né, que fica atualizando este carinha aqui. Então ele vai gerando o nosso código JavaScript para a gente rodar aqui. Tem uma ferramenta que vocês podem usar, e aí vocês vão instalar aí, que é o npm ts node. E aí vocês vão instalar ele também com -g. Então vamos fazer aí npm i -g para instalar global ts node. Qual é a moral do ts node? Ele vai rodar o nosso código TypeScript e não vai ficar gerando este arquivo
E nós poderíamos ajustar algumas coisas aqui, tá? Por exemplo, ele está gerando o arquivo aqui. Se eu quisesse gerar ele numa pasta, eu poderia definir aqui. Mas por hora, a gente não quer mexer nisso daqui. Não vamos mexer no tsconfig por enquanto. Vocês vão instalar o tsnode. E aí vocês podem até excluir esse .js. A gente não vai precisar gerar ele mais para desenvolvimento, né? Então, vão instalar o tsnode, taquem um enter aí, e a partir de então, vocês vão executar os códigos de vocês só assim, ó, tsnode e quem eu quero executar, personagem. Então, tsnode, personagem. E aí, o legal é que ele não vai nem gerar aquele código que vai acabar poluindo os nossos arquivos aqui, né? Então, não precisa. Com tsnode, eu rodo direto o arquivo .typescript. E aí, tá aí, tudo lindo. O que a gente pode fazer aqui para brincar um pouquinho? Vocês podem instalar outra lib, que é a prompt sync. Nós já usamos isso aqui em outros materiais, que é uma lib para vocês trabalharem com o terminal, fazer leitura de dados do terminal, para poder brincar um pouquinho aqui. Então, instalem, aí por favor, ó, npmi prompt sync, e aí vocês conseguem fazer o seguinte. Primeiro, vocês precisam importar ela dentro do projeto de vocês, e a gente pode fazer assim, import, eu vou chamar de prompt from prompt sync, tá? Com essa lib aqui definida, eu vou fazer assim, eu vou definir uma variável que eu vou chamar de teclado, e ela vai receber o meu prompt, certo? Aí olha só, aqui tem outro detalhe bem peculiar do TypeScript, olha só. Ele está reclamando que não consegui encontrar a declaração para o módulo prompt sync. Isso aqui vai acontecer muitas vezes quando vocês instalarem bibliotecas novas. E aí vocês precisam instalar também o arquivo que tem os tipos da biblioteca de vocês. E aí ele até está sugerindo aqui, ó, tenta um npm install @types, e vai ser sempre assim, @types barra e a lib que vocês instalaram. E aí com isso ele vai instalar os tipos para essa biblioteca. Então eu vou executar aqui, ó, npm install @types prompt sync. Com isso aqui já resolve esse problema e a gente passa a ter o control espaço deste carinha aqui, definindo o que a gente pode usar dele. Então eu defini o prompt, eu criei uma variável chamada teclado, que é a variável que eu vou usar para manipular dados de entrada de digitação. E aí, a sugestão é que vocês usem a criatividade aí e definam um menu de operação, algo do tipo, sei lá, vou declarar aqui chama de option, tá? Option do tipo number que recebe 0. Só vou dar o pontapé inicial aqui para vocês, tá? O option do tipo number, que inicia com 0, enquanto option for diferente de 9, que vai ser o que vai identificar o meu sair, eu vou botar isso aqui em loop para fazer alguma coisa. E aí eu poderia pensar num menuzinho, algo do tipo
tá? Observem aqui, criei um menuzinho bem bobão aqui, com opções, 1, treinar ataque, 2, treinar defesa e 9 saída. E aí eu tô lendo a opção digitada. E aí, o teclado, não sei se vocês lembram do Prompt Sync, mas eu estou passando aqui a mensagem que vai ser apresentada pro terminal aqui, pro usuário, e ele vai me devolver o que for digitado. E o que for digitado vai ser sempre string. E aí é que o TypeScript está me dizendo, cara, o tipo string não dá para colocar dentro de um número, tá se rateando. E aí eu posso fazer aquele hackzinho, vou botar o mais aqui na frente e vou converter isso aqui para um number. Coisa que o JavaScript não ia sinalizar para mim. Eu poderia ter um erro na minha execução. Mas só ia identificar isso testando. Aqui não, já estou identificando em tempo de codificação. Isso é ótimo. Eu poderia ter aqui um switchzinho, verificando options, o que vem, se for case 1, qual é a lógica, se for case 9, qual é a lógica, e aí vocês podem e devem exercitar a criatividade de vocês. Case 1 é o treinar ataque, o que tem que fazer? Vai ter que pegar o objeto. Quem é o objeto? A gente acabou apagando o objeto, então eu vou criar o objeto aqui. Antes de qualquer coisa, eu vou criar o objeto. De novo, vou criar personagem, vou dizer que é do tipo personagem, recebendo um novo personagem. Beleza? Então, vou definir de novo os nomes, os atributos que a gente já tinha. Ó, conforme eu preencho tudo o que ele queria, que eram 5 valores, ele para de reclamar e eu tenho meu personagem definido. Então, aqui, eu vou dizer que no case 1, o que vai acontecer? Observem que a minha variável, tem uma variável personagem e uma classe personagem, mas a variável ela tem letra minúscula. Eu vou deixar Sansa de novo, para não confundir vocês. A minha variável agora é Sansa. No meu case 1, eu vou dizer Sansa, ponto. O case 1 é o treinar ataque. Então, Sansa.ataque recebe Sansa.ataque mais 2, por exemplo. Claro que eu posso pensar em validações para isso, para não chegar, não passar de 100, enfim, tem um monte de coisa para a gente fazer. Mas a ideia é só instigar vocês a brincar com isso. E aí eu posso ter assim um case aqui, 2, que vai remeter, ou melhor, vamos botar um 3 aqui que não tem ali ainda, e ele vai remeter a uma opção de imprimir atributos. Olha só. E aí aqui, eu vou ter um console log, posso montar isso bonitinho, tá? Mas eu vou imprimir o conteúdo do meu objeto. Então, fazendo algo bem rapidinho aqui para a gente não perder tanto tempo. Mas acho que é válido, que é o primeiro brinquedo com isso aqui. Tá? Aí, notem, eu vou executar... Opa! Não quero te instalar de novo não, Jovem. Eu vou executar test node personagem. Olha só, ele carrega o meu menu. Já dá para identificar um ponto de melhoria, que é 2 pontos aqui, um espaço. Mas eu vou dizer assim, imprimir atributos. Vou conseguir ver quais são os atributos da Sansa. Ela tem ataque 20. Se eu mandar treinar ataque 2 vezes e eu imprimir de novo, ela de ataque 20, agora ela tem ataque 24. Porque eu estou aumentando de 2 em 2 cada vez que passa aqui. Então eu estou manipulando este objeto. E aí vou deixar a missão para vocês brincarem aí, criar um menu malucão aí, e manipular atributos
brincar com o objeto do tipo personagem, daqui a pouco tentar criar vários personagens, botar a seleção do personagem aqui dentro, bom, enfim, agora é questão de usar a criatividade. Mas recapitulando brevemente, criamos classe, criamos atributos, otimizamos ele dentro de um construtor, vimos que eu posso não atribuir o valor, criamos um objeto, né? Instanciamos uma classe, o new é a palavra reservada que nos apoia nesse processo de criação de objeto, e fizemos um menuzinho aqui para dar uma brincadinha, e eu acho que foi isso. Beleza, gente? Então, seguimos, talvez tenha sido bastante coisa para se absorver num primeiro momento, mas agora, conforme a gente vai avançando, nós vamos revisitando esse conteúdo e ele vai amadurecendo aí na cabeça de vocês, talvez uma mudança de chave, de paradigma, e é normal dar um pequeno choquezinho inicial. Beleza? Então, até a próxima, valeu!